Hoje nós vamos mostrar quais são os 10 mandamentos do teonomista. Ou melhor, a gente vai mostrar um manifesto cristão teonomista. Muito bem, meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nergismo, canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura, né? E há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando as diferenças e as igualdades entre o reverendo Augustus Nicodemos e o Rushduni. E o reverendo Ageu pediu para que eu fizesse um vídeo resumindo e mostrando o que de fato é a teonomia, né? Eu não tinha feito até agora porque eu não sabia exatamente por onde começar. Mas recentemente eu achei um manifesto cristão teonomista em apenas 10 pontos, né? Então agora vão os 10 mandamentos do teonomista. Primeiro ponto. Soberania é um atributo somente de Deus, de nenhum homem e de nenhum Estado. Só Deus é soberano, e Ele é soberano sobre o Estado, sobre a família, sobre a escola, sobre o trabalho, vocações, sociedade, tudo. Sobre tudo, Deus é soberano. E aí você vai ler lá a Constituição Brasileira e tá lá escrito que o povo é soberano. Errado. O único que é soberano é Deus. Ninguém mais pode ser soberano. Segundo ponto. A Bíblia foi dada como lei comum entre homens e nações. A gente normalmente não está muito acostumado com o conceito de common law, ou lei comum, mas é a lei natural. A lei ou a regra que normalmente as pessoas aceitam, né? Quando as pessoas falam coisas meio absurdas sobre justiça, certo e errado, que não estão de acordo com a lei natural, com a common law, elas estão de fato erradas. Porque quem dá essa common law, e ela é muito clara e explícita na Bíblia, é o próprio Deus. Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, e Ele nos dá uma lei comum que deve ser aplicada para todas as pessoas. Terceiro ponto, e eu acredito que é um dos mais importantes. Salvação não é por política, educação, igreja ou qualquer agência e pessoa, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui é muito importante, né? Eu tenho a minha irmã e normalmente ela me fala: não, mas Álvaro, a Alemanha é incrível e não sei o que. Aqui as coisas funcionam e tudo é incrível e perfeito. Os outros países, nada funciona e é tão ruim, eles estão perdidos. Não. A Alemanha também está perdida. A Europa está perdida. Toda a nação, não importa se as leis são justas ou injustas. Se a nação está incrível ou se está decadente. Se a nação não teme a Jesus, essa nação está perdida. Salvação vem de Deus e de nada mais. Se tal presidente ganhar, nós estamos perdidos. Se tal outro ganhar, então ele salvou o Brasil. A única pessoa que vai salvar o Brasil é Jesus Cristo. Não tem nenhum outro capaz de fazer alguma coisa similar a essa. Isso não depende de nenhuma outra coisa. Como esses são os mandamentos teonomistas, se você vê alguém atribuindo a um teonomista falar que o Estado vai salvar a população, que vai isso e vai aquilo, ele está falando um pouquinho de abobrinha. Então, terceiro mandamento. A salvação só vem por meio de Cristo. Nada mais. Então, vamos para o próximo. O quarto mandamento. O quarto ponto. Um omelete bom não pode ser feito com ovos ruins, ovos estragados. Só homens verdadeiramente redimidos e transformados são capazes de fazer uma boa sociedade. Se a população inteira são um monte de bastardos, pessoas que não têm limites morais, que não são pessoas boas, são pessoas ruins, perversas, é impossível que essa sociedade seja boa. Porque a sociedade é um resultado da sua população, daqueles que estão ali se associando. Não importa se a gente chama os melhores dessa sociedade para que governem essa sociedade, se são homens ruins, o resultado vai ser péssimo. O que precisa ser feito para que uma sociedade se torne boa não é mudar o governo, mas é Deus transformando o coração dos cidadãos dessa sociedade. É a única forma de transformá-la. Como a sociedade é o resultado de seus cidadãos, a única forma de melhorá-la é transformando os cidadãos. E isso significa Deus transformando o coração dessas pessoas. Quinto ponto. Governantes civis que governem sem Deus e sem a palavra lei de Deus não são diferentes de uma máfia poderosa. Deus é soberano e Ele dá regras específicas de como a sociedade deve andar. Dessa forma, se algum governante governa sem Deus ou sem a sua palavra, subentende-se que ele está fazendo alguma outra coisa que não seja obedecer a Deus, que não seja aquilo que Deus ordenou. Essa pessoa está desobedecendo aquilo que é certo, justo, correto, direito. E quem é que cria um governo, cria uma organização para fazer aquilo que é errado? Uma máfia. Uma máfia é feita para isso. Eles se organizam para cometer crimes de forma organizada e ordeira. Agora, o sexto ponto, sexto mandamento: Estado não é governo. O Estado é uma das formas de governo entre muitas. Isso aqui é muito interessante. Existem outras formas de governo, como o autogoverno de homens cristãos, a família é um tipo de governo, a escola, a igreja, as vocações, a sociedade, todas essas coisas são formas de governo. Se a gente confunde o Estado
como governo, quer dizer que a pessoa que não estiver debaixo do guarda-chuva do Estado está desgovernada. Ela não tem rumo. Mas isso é um absurdo. Existem esferas de governo diferentes da do Estado. A do Estado é do governo civil e na Bíblia é chamado de Ministério da Justiça, né? Apenas isso. Sétimo ponto, sétimo mandamento. O Estado que se equipara a governo é tirânico e maligno. Por quê? Se o Estado é o governo, aquilo que ele não regula e não legisla sobre está desgovernado. É ilegal. Então, dessa forma, o Estado começa a controlar todas as coisas. Ele se torna tirânico. E ele começa a controlar coisas que ele não deveria, se tornando assim também maligno. Oitavo ponto. O homem cristão é o único que realmente é livre. E ele é chamado para exercer domínio sobre toda a terra. A única verdadeira liberdade não é um direito que os governos nos dão ou qualquer outra coisa. Liberdade é aquela que Cristo nos dá. Qualquer pessoa que não tiver a liberdade que o próprio Deus dá, não é livre. Nono ponto. O humanismo é o caminho da morte e a essência do pecado. O homem tentando ser o próprio Deus, né? Para um cristão, para uma pessoa que é livre porque tem a Cristo, Deus é o centro de todas as coisas. É uma pessoa cristã, cristocêntrica. Uma pessoa humanista, ela quer dizer que o homem está no centro de todas as coisas. O homem determina aquilo que é certo e que é errado. Exatamente como Deus falou que aconteceria com Adão e Eva se eles comessem do fruto. Vocês vão passar a determinar o que é certo e o que é errado. Essa é a essência do pecado e hoje em dia as pessoas falam sobre a mesma coisa, só que não chamam de essência do pecado, chamam de humanismo. 10º ponto. Todos os homens, coisas e instituições devem servir a Deus e serão julgadas por Ele. Então, esses 10 pontos, eles são apenas 10, curtos, simples, né? E quando você for falar, conversar ou alguém estiver falando alguma coisa de teonomia, veja se o discurso dessa pessoa, no mínimo, não está transgredindo algum desses 10 pontos. Por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre o Augusto Nicodemos e o Rushdoony era mostrando que o Nicodemos acusava os teonomistas daquilo que os teonomistas mais odiavam. Ou seja, se ataca a teonomia sem saber o que ela realmente é, né? Ou ataca os teonomistas, a mim mesmo, né? As pessoas me atacam supondo que eu seja um tirânico e queira controlar o Estado e sair destruindo todas as coisas, né? Eu vou fazer vídeos futuros explicando ponto a ponto, né, desse manifesto cristão. E o próximo vídeo que a gente vai mandar vai ser o manifesto do estatismo moderno, né? Que é extremamente engraçado, eu pelo menos achei engraçado, mas ele também tem muito cunho de verdade, né? E você pode ter ele como um contraste sobre esses pontos que a gente falou aqui hoje. Dessa forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficar feliz de ver o seu comentário e conversar com você também. Qualquer dúvida e perguntas que vocês tenham, pode fazer aqui que eu vou ficar muito feliz em responder. Para esse vídeo é apenas isso. Espero que Deus abençoe a todos vocês e até breve.